Este videocast tem o apoio de Vet Plus. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Cláudia Pinto e sou jornalista na revista. Os problemas ligados à dermatologia veterinária não são novos. Alguns diagnósticos podem ser mais demorados e os tratamentos mais prolongados, o que requer paciência e disponibilidade por parte dos tutores, mas também desafios acrescidos aos médicos veterinários. Neste episódio vamos falar dos erros mais comuns em dermatologia e como podem ser corrigidos. Convidámos Diana Ferreira, médica veterinária do Hospital Veterinário do Porto, o ANVET Group, onde é chefe do Serviço de Dermatologia e é também professora auxiliar, convidada do ICBAS, da Universidade do Porto e da Universidade Lusófona. Diana Ferreira, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Cláudia. E também convidámos Catarina Mendes, médica veterinária e Technical Advisor da Vet Plus. Muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez, Catarina. Obrigada eu, Cláudia. Diana, a Diana abriu o primeiro internato em dermatologia, com residência em Portugal, no ano de 2023. Como é que tem corrido esta experiência? Muito bem, na verdade. Portanto, estamos em 2026, ou seja, já estamos na terceira interna. Tem sido muito gratificante e também, o que tem sido também interessante tem sido o facto de que nós nunca precisámos de abrir, na verdade, candidaturas formais. Nós temos recebido candidaturas espontâneas e isso para nós é muito bom, porque quer dizer que são pessoas que estão altamente motivadas para estes internatos, têm um interesse muito profundo na área e, portanto, isso obviamente facilita todo o processo e facilita, obviamente, depois a estadia deles no internato. Relativamente à residência, portanto, abrimos e demos o passo para abrir a primeira residência em Portugal de dermatologia, no seguimento do primeiro internato, ou seja, a nossa primeira interna, a doutora Inês Gaspar, entrou depois em residência, está no segundo ano agora. Obviamente que a residência é um bocadinho mais exigente em termos de formação, é uma formação que é muito, passa de ser mais clínica para ser mais académica e, portanto, também exige um bocadinho mais de investigação científica e, portanto, obviamente que é um bocadinho mais exigente nesse sentido. A nível pessoal, eu sinto que é mesmo muito gratificante para mim, é muito desafiante no sentido em que eu própria saio um bocadinho da minha zona de conforto também e me obriga também, obviamente, a estar à altura da evolução rápida que elas fazem, não é? E, portanto, obviamente que eu tenho que estar a nível de conhecimento também mais atualizada e, portanto, acaba por ser um bocadinho exigente também, mas é muito gratificante e eu própria aprendo muito com estes processos e, portanto, são processos muito, muito gratificantes e obviamente que muito enriquecedores. É um balanço positivo? Sempre um balanço positivo, sempre. Nunca duvidei que realmente, aliás, eu nem nunca soube que ia ser assim tão gratificante e tão benéfico e, portanto, foi uma ótima aposta, assim, sinceramente. Quais é que são os erros mais comuns que se vêem na prática clínica em dermatologia? Bom, é verdade que vemos frequentemente erros a acontecerem na dermatologia e é comum nós vermos erros por parte dos colegas. Eu própria também cometo erros, eu vou ser honesta, todos nós, mas um dos erros que é mesmo mais frequente e mais comum tem a ver com a falta de realização de citologias que esta disciplina requer. A citologia é uma ferramenta essencial para nós fazermos dermatologia e muitas das consequências que acontecem têm a ver com o facto de não se fazerem frequentemente citologias ou se fazer pouco citologias ou os colegas não terem muita prática a fazerem citologias. Portanto, esse para mim é o erro mais comum, mas podemos eventualmente falar de outros erros. Por exemplo, o facto de muitas vezes se interpretarem quadros clínicos como sendo alérgicos quando clinicamente eles não têm características de um quadro alérgico, ou seja, interpretar-se um quadro atípico como sendo alérgico, porque a alergia é obviamente uma condição muito frequente. Também vemos muitas vezes as antibioterapias a serem feitas de uma forma às vezes desnecessária em determinado tipo de casos ou exagerada também em determinado tipo de casos, ou mesmo de forma incorreta. E depois, falando um bocadinho dentro do contexto da alergia, que é uma condição muito frequente, também
vemos muitas vezes os testes de alergia a serem utilizados de uma forma incorreta e a haverem sobrediagnósticos de, por exemplo, de alergia alimentar, um bocadinho por uma pobre interpretação destes testes que nós temos à nossa disposição, mas que tem que saber qual é que é o objetivo deles, e portanto isso também acontece com muita frequência. Também posso falar de algo que também é recorrente, que são os tratamentos recorrentes de resgate de sintomatologias agudas e graves, mas sem se ter uma pretensão, ou sem se ter, na gestão destes casos, um objetivo de fazer diagnóstico, e é muito importante nós sabermos que o diagnóstico é um ponto-chave para nós podermos gerir estes quadros no longo prazo, e muitas vezes até animais que têm um diagnóstico claro, que passam por tratamentos recorrentes de resgate sem haver um plano de futuro feito para manter este animal sob controle no longo prazo. Quando é que faz sentido tratar empiricamente e sem diagnóstico, e quando é que passa a ser um erro? Bom, esta questão dos tratamentos empíricos, todos nós fazemos tratamentos empíricos sem um diagnóstico. Também é decorrente da experiência. Sim, é decorrente da experiência e tem a ver um bocado com a situação com que nós nos deparamos, e portanto também não é um erro sempre fazer um tratamento empírico. Nós muitas vezes temos necessidade mesmo de fazer tratamentos empíricos sem saber exatamente o que é que estamos a tratar, porque às vezes tem a ver um bocadinho com a gestão daquele animal naquele momento, com a qualidade de vida daquele animal naquele momento, e portanto às vezes nós temos mesmo que tomar a decisão de fazer um tratamento empírico. Até porque a curto prazo vai melhorar os sintomas. Obviamente. Até haver o diagnóstico. Exatamente, ou seja, é mesmo por isso, para dar conforto ao animal naquele curto prazo, para nós... obviamente que depois não podemos descurar o facto de ser importante ter um diagnóstico para depois podermos controlar este animal no longo prazo, mas muitas vezes é fulcral, é muito importante para o animal e para o tutor que aquele animal saia daquela consulta com aquele quadro controlado, mesmo quando eu ainda não tenho a certeza do que é que ele tem. Okay? E, portanto, não é incorreto nós fazermos um tratamento empírico quando o animal tem um quadro de prurido, por exemplo, agudo, grave, e que está desconfortável e que perdeu qualidade de vida naquele momento, e, portanto, ele precisa, sim, de um tratamento empírico. Eu não preciso saber o que é que ele tem, obviamente que tenho que ter um plano para esse animal igualmente, e tenho que saber que eu vou tratar aquele animal, mas eu tenho que incluir o plano do diagnóstico naquela gestão em algum momento, seja naquele momento, seja posteriormente ao animal ter algum conforto. Portanto, no contexto do período agudo, claramente não é um erro, é aquilo que nós temos que fazer, ok? Outras situações em que nós podemos tratar empiricamente sem saber o que é que estamos a tratar efetivamente é quando estamos, por exemplo, à espera de um resultado de uma biópsia. Nós, quando fazemos uma biópsia, fazemos-la porque temos uma suspeita clínica e, portanto, o animal, quando nós fazemos a biópsia, quando obtemos a amostra, normalmente está no máximo da sua expressão clínica. E, portanto, o máximo da sua expressão clínica muitas vezes é um quadro que é desconfortável, que é exuberante e, portanto, enquanto estamos à espera do resultado da biópsia, também não é mal nós fazermos um tratamento para dar conforto àquele animal. Às vezes suspeitamos de uma doença autoimune, vamos depois ajustar o tratamento, ou suspeitamos de uma doença neoplásica, não tem problema nenhum fazer um tratamento temporário, de conforto, até termos um resultado mais concreto da biópsia, para depois podermos realmente fazer um plano e definir um plano para estes animais. Portanto, isto não é incorreto também. Quando é que eu acho que é incorreto? É incorreto quando nós começamos a disparar tratamentos sem investigarmos exatamente o que está por trás daquele caso e sem termos o intuito de investigar, ou seja, fazermos antibioterapias, mudarmos antibioterapias sem ter a certeza que aquilo é um quadro que precisa de uma antibioterapia, e especialmente quando não temos uma resposta clara, concreta daquele tratamento, ou seja, eu tratei, não houve uma melhoria expressiva, não houve, a melhoria é parcial, é incompleta, mas eu continuo a insistir naquele tratamento, ou seja, se eu não tenho uma melhoria, quer dizer que aquele não é o diagnóstico claramente, e portanto antibioterapias recorrentes,
a tratamentos antifúngicos recorrentes sem uma resposta clara, sem eu saber o que é, isso eu não concordo e também acho que não é o ideal. E também o insistir num tratamento que realmente não nos está a dar retorno. Por exemplo, um animal com prurido que eu estou a tratar com um anti-inflamatório ou com um antipruriginoso e que não acaba de responder, ou seja, em que a resposta é incompleta, esses casos normalmente estão relacionados com diagnósticos não identificados, por exemplo, um pioderma, uma infecção bacteriana não identificada, um subcrescimento de malacésia, uma dermatite de malacésia não identificada, que depois, obviamente que o animal não responde ao tratamento antipruriginoso porque ainda não controlou e não foi identificado este fator que é determinante para realmente ele conseguir baixar o prurido. Se eu não controlar o pioderma ou a dermatite de malacésia, ele vai continuar a ter prurido. Portanto, não convém eu continuar a insistir portanto, neste tratamento supostamente empírico, porque ele não está a surtir efeito. Se não está a surtir efeito é porque o diagnóstico, eu não identifiquei o diagnóstico. E em relação ao uso de antibióticos, já falámos falamos muitas vezes, aliás, na veterinária atual, da questão do problema da resistência antimicrobiana e do uso excessivo de antibióticos. Em dermatologia não é uma exceção? Em dermatologia, na realidade, a dermatologia é uma disciplina perfeita para o problema com os antibióticos. Porquê? É muito frequente em dermatologia nós termos cães com pioderma. Estes piodermas são complicações muito frequentes de cães alérgicos e, portanto, o cão alérgico é especialmente propenso a ter pioderma. A alergia é muito comum e, portanto, o pioderma é muito comum. E, portanto, a causa número 1 para a prescrição de antibióticos é o pioderma, ou seja, é uma causa dermatológica. Portanto, esta questão com os antibióticos é especialmente preocupante no contexto da dermatologia. Agora, eu consigo perceber e consigo ver uma tendência a melhorar esta questão da utilização dos antibióticos. Eu acho que os colegas estão, e nós todos estamos muito mais alerta para esta questão da resistência aos antimicrobianos e, portanto, eu acho que o nosso comportamento de prescrição tem sido cada vez mais responsável e, portanto, eu acho que se está um bocado a melhorar a forma como se utilizam os antimicrobianos. E, portanto, o que eu acho que tem sido uma tendência, que é uma tendência que eu acho que tem que melhorar, é a prescrição sem diagnóstico, ou seja, estarmos a prescrever um antibiótico sem saber a partir de se aquele animal tem um pioderma ou tem necessidade de controlar uma infecção porque eu não fiz diagnóstico, não fiz citologia. E a prescrição do antibiótico automática para um pioderma sem se perceber ou sem se dar a oportunidade ou sem se entender que aquele quadro pode ser controlado com um tratamento antisséptico. E, portanto, eu acho que temos que melhorar a forma como nós utilizamos antibióticos. A primeira coisa que temos que fazer é diagnosticar, ou seja, eu dou um antibiótico porque tenho claramente uma infecção que precisa ser controlada, tenho que fazer diagnóstico, tenho que fazer citologia e depois eu acho que é muito importante também a questão de se eu tenho um pioderma superficial, será que eu posso não dar ou seja, posso prescindir da utilização do antibiótico utilizando um antisséptico para aquela gestão e, portanto, já é uma forma de não utilizar antibiótico e depois muito importante mesmo é o controle da causa primária, né? Porque se nós dizemos que o pioderma é a complicação mais comum de um cão com alergia, então eu tenho que controlar as alergias, ou seja, eu tenho que identificar a condição primária, controlar essa condição primária para não ter que ter piodermas a acontecer naquele animal. E, portanto, são essas as melhores práticas que nós podemos fazer. Essa restrição dos antibióticos por vezes não traz também uma questão de expectativas dos tutores? Há de tudo. Há tutores que não querem utilizar antibióticos, ou seja, que claramente eles não querem passar pela prescrição do antibiótico ou porque podem ser contra a administração de fármacos ou muitas vezes muitos antibióticos podem, em alguns animais, resultar em quadros de efeitos adversos gastrointestinais e, portanto, há tutores que realmente são relutantes a ter os seus animais a serem tratados. Pois, até ao contrário do que eu estava a perguntar. É um bocadinho mais nesse sentido, ou seja, eu acho que somos mais nós que temos mais tendência, e eu falo por mim própria, ok, a querer utilizar um antibiótico porque eu sei que pode
ter uma eficácia mais garantida e também porque se eu não utilizo um antibiótico eu tenho que estar dependente do tutor para que aquele tratamento surta efeito. Ou seja, se eu não uso um antibiótico eu tenho que utilizar um tratamento tópico antissético. Isso implica que os tutores tenham que dar banho ao seu animal 2 a 3 vezes por semana e implica que aquele tutor faça esse tratamento. E às vezes somos nós que, em determinado tipo de casos, porque sabemos que temos uma eficácia muito mais garantida e porque queremos que aqueles casos não é, corram bem e que haja uma eficácia, que fazemos mais, não digo pressão, mas queremos mais tratar com um antibiótico para ter uma eficácia e ter uma coisa garantida do que estar à espera que o tutor dê os banhos e depois se o tutor não dá banho depois aquilo pode não correr bem e portanto às vezes é mais uma problemática nossa do que uma problemática dos tutores, ok? Ou seja, nós estamos muito dependentes quando fazemos tratamentos tópicos, estamos muito dependentes de que o tutor faça aqueles tratamentos corretamente para que nós possamos ter um real impacto daquilo que estamos a fazer no quadro clínico. Sendo as alergias uma das causas de maior recorrência à consulta, o que é que leva à dificuldade de diagnóstico correto? Já fomos falando um pouco sobre isso, Sim. Mas se quiser acrescentar mais alguma informação. Sim, tenho sempre muitas informações para acrescentar. Então, a alergia é uma condição interessante pelo facto de que nós não temos provas laboratoriais concretas para nos dizer sim, este animal é alérgico, não, ele não é alérgico, ok? A alergia ou esta condição é uma condição que é diagnosticada clinicamente, primeiro que tudo, ou seja, eu tenho que saber qual é que é o quadro clínico associado a uma alergia, tenho que saber identificar que aquele animal que entra pela consulta, mesmo às vezes tendo uma distribuição, uma sintomatologia mais atípica, eu tenho que clinicamente saber que aquele animal é um animal que se encaixa dentro de um diagnóstico de alergia. Esse é o ponto número 1. E depois o ponto número 2 tem a ver com o facto de que o diagnóstico da alergia é um diagnóstico de exclusão. Ou seja, eu, para além de ter que ter uma distribuição, um quadro clínico característico, eu tenho que excluir os diagnósticos ou as condições que podem resultar numa sintomatologia parecida, ok? Portanto, basicamente é uma coisa clínica, não é? E eu creio que o grande problema associado ao diagnóstico da dermatologia é muitas vezes a utilização daqueles testes laboratoriais que nós temos ao nosso dispor de alergia, a utilização destes testes como diagnóstico, ok? Os testes que nós temos disponíveis para identificar IgEs específicas para determinados alergénios, eles não têm valor diagnóstico e essa é que é a grande questão. Eu não posso utilizar esse teste no início da gestão daquele animal alérgico ou numa tentativa de diagnosticar alergia. Eu não posso utilizar esses testes. Estes testes são utilizados com um intuito completamente diferente. A gente usa os testes para identificar alergénios potencialmente problemáticos para aquele animal que nós vamos utilizar, portanto, esta informação dos alergénios para fazer uma imunoterapia, ou seja, para fazer uma vacina de alergias. Ou seja, eu vou usar esta informação apenas no contexto terapêutico, na verdade até é isso. Então, utilizar os testes ou interpretar o resultado dos testes de uma forma que não é adequada leva a muitos erros, especialmente quando falamos de alergia alimentar. Porque é verdade que nós temos testes de alergia para identificar alergénios alimentares, mas eles não têm nenhum valor diagnóstico. Ou seja, a literatura aquilo que nos diz é que estes testes de alergia alimentar têm um valor preditivo negativo elevado. Ou seja, dizem que os resultados negativos podem sim ter algum valor, mas os resultados positivos não têm. Então é muito comum nós termos tutores na consulta a dizer: o meu cão tem alergia ao frango porque eu fiz um teste de alergia e deu positivo, ok? E então depois é preciso desfragmentar isto, é preciso desmistificar, é preciso explicar ao tutor que não é bem assim. Pois aí a anamnese também tem muito impacto. Exatamente, sempre muito impacto, ou seja, nós temos que perceber o que é que o tutor já fez, quais é que são as ideias enraizadas com que ele vem relativamente ao quadro alérgico do seu animal, e é preciso às vezes desconstruir tudo e às vezes dizer coisas para
para as quais eles não estão preparados Pois para é ouvir. difícil, mas eu tenho um exame com um resultado diferente. Tenho um exame e o meu animal só come esta dieta porque foi diagnosticada uma alergia alimentar com base neste teste. E então depois nós temos que fazer tudo desde o início, não é? Ou seja, dizer que este teste não tem valor diagnóstico, eu para saber tenho que fazer uma dieta de eliminação durante um tempo e interpretar clinicamente como é que o animal reage a esta dieta e, portanto, depois é ali um tema um bocadinho complicado. Então, eu acho que isso também faz parte dos erros, que é não saber integrar estes testes de alergia no contexto da gestão de um animal alérgico. Os testes têm valor, sim, mas eu tenho que saber qual é que é o valor deles, em que momento é que eu posso utilizar estes testes, porque nós utilizamos os testes quando já temos um diagnóstico, ou seja, o animal tem um diagnóstico de dermatite atópica porque eu excluí uma alergia alimentar com uma prova dietética, não é? com uma dieta hipoalergénica. Aí, quando eu tenho o diagnóstico de dermatite atópica, digo, ok, temos interesse em integrar uma imunoterapia no contexto da terapêutica de longo prazo deste animal? Temos. Então aí sim vamos fazer os testes. Porque fazer os testes também sem um intuito de fazer a imunoterapia também não vale a pena, ou seja, deitar dinheiro mesmo é desperdiçar dinheiro, porque aqueles resultados que nós vamos ter podem não ter expressão clínica para aquele animal, ou seja, ele pode dar positivo a um pólen que na realidade clinicamente não é importante para ele e, portanto, nós só usamos o resultado dos testes para depois poder formular uma imunoterapia alergénica específica para aquele animal e, portanto, integrar no tratamento e não no diagnóstico. Pois é natural que os tutores tenham receio. Também fiquem embaralhados, daí que depois o vosso papel também seja o tal da educação. Exatamente, ou seja, do tutor. Na dermatologia é muito importante a educação, é muito importante a comunicação, é muito importante explicar aos tutores o que é aquela doença, ou seja, é muito importante que eles tenham uma visão do que é a doença quando falamos de alergia, não é? Porque obviamente que há muitos diagnósticos na dermatologia, mas quando falamos de alergia, que é a condição mais comum, não é? Aquilo que nós vemos mais frequentemente, é muito importante que o tutor saiba o que é aquela doença no seu animal. E aí também vem aquela questão de gerir as expectativas, não é? Ou seja, explicar ao tutor o que é aquela doença, qual é que é a gravidade daquela doença no seu animal, o que eles pode esperar daquela doença no seu próprio animal ao longo da vida e o que eles pode esperar também das nossas intervenções. Ou seja, muita da compliance tem a ver com os tutores na questão da dermatologia, tem a ver com eles entenderem como é que aquela doença se pode manifestar ao longo da vida, como é que os medicamentos que ele usa podem realmente gerir e controlar a doença do seu animal ao longo da vida. E, portanto, a comunicação é mesmo muito importante e é muito importante que eles entendam estas questões, porque o animal alérgico é um animal crónico, é um animal que é gerido toda a vida, ou seja, os meus pacientes são pacientes de toda a vida, mas ao longo de toda a vida estes animais são controlados. Nós vamos gerindo, vamos adaptando e muitas vezes temos que dar passos atrás e dizer: funcionou até aqui isto que nós fizemos, mas agora já não está a funcionar, e o tutor tem que entender que isso pode acontecer, ok? Que nós podemos dar passos atrás e dizer: bom, eu agora vou ter que mudar completamente a minha abordagem, ok? E é importante que é eles dinâmico, saibam pode isto. haver momentos de decisiva, mas também o oposto. Muito dinâmico. E é sempre um jogo de adaptação. É mais comum haverem os momentos, as tais flutuações que ocorrem ao longo da vida alérgica destes animais. Isso é muito comum. E isso também é importante é importante que o tutor saiba que a doença do seu animal nunca vai ser uma doença estática, nunca vai ser uma doença que eu instituo um tratamento, o animal vai ficar com aquele tratamento o resto da vida e nunca mais vamos mexer. Isso nunca vai acontecer, ou seja, eles vão fazer sim aquele tratamento, mas nós vamos ter momentos nos quais o animal vai precisar ser resgatado. Esse resgate pode ser mais ou menos intenso, ou seja, há animais que têm agravamentos muito subtis, têm uma pequenina inflamação do ouvido, e há animais que têm agravamentos muito expressivos, com quadros de pioderma graves, ou com quadros de infecções bacterianas com meticilina, com bactérias multiresistentes, e portanto
o tutor tem que saber que a doença do seu animal vai ser uma gestão da vida e que, por mais que eu institua um tratamento que ele fique bem, com o qual o animal fique bem durante 3, 4 meses, não quer dizer que ele daqui por um ano não tenha um agravamento. E, portanto, nós temos que educar os tutores também para estar alerta para os agravamentos e para também saberem mais ou menos gerir esses agravamentos e saberem que podem entrar em contato connosco e voltar à consulta para nós fazermos outra vez um apanhado do que está a acontecer e voltar a levar aquele animal à estabilidade, que obviamente que é sempre possível. Até porque os tutores fazem parte da equipa, têm um papel essencial em dermatologia. Nós precisamos dos tutores, precisamos deles, ou seja, tanto precisamos deles nos momentos de resgate, ou seja, nos agravamentos, como precisamos deles para nos manterem um animal sob controle no longo prazo. Ou seja, nos momentos de resgate, muitas vezes, e falando especificamente de otites externas, se não for o tutor a fazer aquele tratamento, nós não conseguimos gerir em casa, não é? Nós não conseguimos fazer a gestão daqueles quadros, especialmente em otite externa. A otite externa está muito dependente do tratamento diário, que não seja diário, mas que seja constante do tutor em casa. Nós sistemicamente não conseguimos a fazer gestão de otite externa e no longo prazo nós precisamos que sejam tutores atentos, ou seja, que saibam identificar um agravamento, uma recidiva do quadro e que saibam voltar à clínica, não é? À nossa consulta para nós podermos fazer o resgate desses animais e voltar a trazê-los ao controle. Que exemplos podem ser dados de casos atípicos que são subvalorizados ou mal interpretados pelos clínicos? Bom, quando falamos de casos atípicos, nunca falamos de alergia, ok? Ou seja, quando estamos a falar de casos atípicos, já estamos a falar de condições que nós sabemos... Como? Não são tão não comuns? Não são tão comuns. Para nós sempre nos geram alguma insegurança, porque já sabemos que são casos, se são atípicos, é porque têm uma gravidade mais expressiva e é uma gravidade maior do que o normal e precisam normalmente de terapêuticas mais impactantes e de um diagnóstico que normalmente passa muitas vezes pela biópsia de pele, ok? Quando falamos de quadros atípicos falamos sempre de, ou se falamos de quadros ulcerativos, sempre que falamos de um quadro ulcerativo é sempre um quadro atípico, ok? Claro que nem sempre um quadro ulcerativo é um quadro atípico. Às vezes um gato que tem alergia e que por autotraumatismo faz uma lesão ulcerativa, tudo bem, não é um quadro atípico, mas um cão que tenha um quadro ulcerativo com uma distribuição atípica, por exemplo, membranas mucosas, regiões mucocutâneas, perimucosas, face interna de pavilhões auriculares, isso é um quadro atípico, ok? E, portanto, muito provavelmente estamos a falar de uma doença imunomediada. Quando falamos, por exemplo, de quadros estéreis, também estamos a falar de quadros atípicos, ou seja, o animal que vem à consulta com um quadro crustoso, que à partida parece uma infecção bacteriana e que depois não há um único organismo nessa citologia, ou quadros pustulares, ou mesmo quadros nodulares, no qual inflamatórios em que não encontramos um único organismo, isso é um quadro atípico, ou seja, quadros estéreis são quadros atípicos. E depois falando do caso dos gatos, que ainda nos deixa ainda mais desconfortáveis, porque aí se é atípico é mesmo raro, ok? Falamos, por exemplo, de quadros foliativos, ou seja, quadros descamativos, generalizados, são sempre condições que nos deixam um bocadinho desconfortáveis, quadros nodulares e depois também, ainda continuando no caso dos gatos, quadros de autotraumatismo ou autoinduzidos, por exemplo, alopécias autoinduzidas ou quadros de autotraumatismo que não respondem a tratamentos antipruriginosos. Esse é o cenário que nos deixa sempre desconfortáveis. Porque um animal que se autotraumatiza e que à partida nós sabemos que não é prurido, ou não é tudo prurido, então esse vai ser, quando falo de gatos, não é? Obviamente que isso vai ser uma investigação muito mais morosa, vai envolver outras especialidades, muitas vezes são animais que têm componentes comportamentais associados importantes, às vezes até neurológicos, e portanto isso são quadros atípicos para nós e que nos deixam desconfortáveis, sim. Diana, temos estado a falar da citologia em alguns momentos desta conversa. Apesar de ser uma excelente ferramenta diagnóstica, ainda é pouco utilizada. Por que é que isto acontece? Para já eu acho, é um bocado paradoxal, não é? Porque na realidade a citologia é uma ferramenta que
no meu entender, é uma ferramenta muito rápida, ou seja, nós conseguimos fazer rapidamente a citologia. Temos muita informação logo naquele momento e ajuda-nos a tomar decisões que são fundamentais para a gestão dos quadros clínicos. Então, eu também não entendo muito bem porque é que a citologia é tão pouco utilizada quando ela tem tudo para dar certo, não é? Então, eu acho que tem a ver com, ou no meu entender, eu acho que tem a ver com um pouco falta de hábito, pouco hábito que se cria desde o início em se fazer a citologia, em se fazer citologias. Esta falta de hábito pode estar relacionada com alguma falta também de formação, porque eu sinto que esta falta de hábito acaba por gerar alguma insegurança, ou seja, eu faço pouca citologia, portanto, como faço pouca citologia, não tenho muita prática, não consigo interpretar bem aquilo que faço. No meu dia-a-dia, no decorrer do dia, eu preciso de tempo para fazer as citologias, porque me custa realmente a fazer a interpretação. Como não tenho tempo, não consigo tirar informação. É uma bola de neve. Sinto-me insegura a interpretar e, portanto, vou deixando de fazer. E eu acho que a citologia tem que ser tudo o contrário. A citologia, nós temos que fazer muito para nos sentirmos mais confiantes a interpretar aquilo que estamos a ver. É muito importante também, é algo que eu às vezes gosto de dizer aos colegas, que em vez de mandar para o laboratório, é muito bom nós conseguirmos fazer a citologia nós próprios e ver a citologia naquele momento, porque eu consigo correlacionar aquilo que estou a ver com a forma como tirei a amostra, com a minha lesão que eu tenho ali naquele momento, e portanto eu acho que tem a ver com falta de prática, tem a ver com falta de confiança dos colegas na interpretação, e eu acho que devia haver uma mudança claramente de paradigma, e as pessoas, os clínicos, nós todos, devíamos utilizar muito mais a citologia. A citologia, mais uma vez, é uma ferramenta que nos ajuda a tomar boas decisões naquele momento e ajuda-nos a dar clareza relativamente àquele quadro clínico. Quando nós não fazemos citologia, corremos o risco de não diagnosticar, de tratar sem saber o que estamos a tratar, e isto sim pode ser uma perda de tempo, pode ser uma bola de neve, porque eu vou tomar uma decisão terapêutica, aquela decisão terapêutica pode não ter qualquer tipo de eficácia, porque eu não vi o que havia na citologia para tratar, e depois os casos podem se arrastar. E, portanto, a citologia é fundamental e deve ser feita sempre, em todos os contextos da dermatologia. Claro que há casos que nós não precisamos fazer citologia, mas basta ter uma lesão para eu conseguir tirar informação daquela lesão e ajudar-me aquela informação a tomar decisões que vão ser impactantes para o futuro. Portanto, devíamos apostar mais na citologia e devíamos praticar mais, todos, a fazer citologia, a interpretar a citologia. Catarina, falamos hoje cada vez mais de uma abordagem multimodal em dermatologia. O que é que isto significa na prática? Então, aqui trata-se de encontrarmos um conjunto de opções que vão ser as mais benéficas para aquele caso em particular. E isto tem aqui vários aspectos a considerar. Claro que é o caso clínico em si, mas também aquilo que o tutor consegue implementar. Portanto, às vezes não se trata apenas do que o clínico acredita ser o melhor, mas também aquilo que conseguimos fazer. E tendo em conta que muitas vezes estes casos são precisamente crónicos, não é? E portanto o maneio vai ser algo prolongado, temos que encontrar aqui o conjunto de opções que vai ser efetivamente útil, mas também que a pessoa consiga sustentar no tempo. E portanto tem a ver com isso, e realmente há algumas opções de maneio que podem ser muito úteis nestes casos crónicos e a manter aqui e tentarmos, claro que vão ocorrer estas tais recidivas e podemos ter estes casos alérgicos que têm até componentes sazonais e que vão ter momentos em que vão agudizar, mas vamos tentar manter estes animais controlados, não é? Com este conjunto de opções que vamos recomendar. E qual é o papel da suplementação, então, e o que é que aporta às doenças dermatológicas? Então, nós aqui na gama de pele e pelo da Vet Plus, o que é que temos? Temos os ácidos gordos essenciais, ômega 3 e ômega 6, tanto em cápsula como em líquido, portanto, para dar aqui a opção precisamente para facilitar também a administração, e aqui
trata-se de produtos que vão ter uma ação sistémica, não é? E que tem bastante evidência na literatura no apoio às condições dermatológicas e que, portanto, pode fazer parte precisamente aqui deste maneio mais a longo prazo e de tentarmos ajudar aqui a manter a barreira epidérmica mais funcional, que muitas vezes é o que está fragilizado também aqui nestes casos, por exemplo, nestes alérgicos, como falávamos. Por outro lado, temos também os shampoos, portanto aqui serão os produtos tópicos que também abordámos um pouco aqui na conversa. Temos tanto um shampoo que é mais considerado um fisiológico, mas no fundo tem uma ação calmante, hidratante, antipruriginosa, portanto para este tipo de condição e para peles são mais sensíveis, por exemplo, mas pode ser útil também aqui no maneio do alérgico. E temos um shampoo que é adequado para quando temos infecção bacteriana e por malacésia, portanto também para ajudar, lá está, tentando aqui, pode ser em conjunto com a antibioterapia ou até evitando a antibioterapia nos casos em que seja possível. Portanto, temos aqui as duas abordagens, tanto uma abordagem um pouco mais sistémica como uma abordagem tópica, que pode ser útil aqui incluir no maneio destes pacientes. Pode até ser em complemento. Com certeza, com certeza. Portanto, parte aqui mais uma opção que podemos incluir. Muito bem, estamos a aproximar-nos do fim da nossa conversa. Diana, volto a si para me dizer quais as 3 mensagens que escolheria partilhar de forma a resumir o que falámos neste episódio e que deixa muitas mensagens importantes. O que é mais importante passar a quem nos está a ver ou ouvir? Bom, a primeira mensagem, que acho que é óbvia, tendo em conta as minhas respostas, é a citologia, ou seja, fazer citologia sempre, não descurar esta opção, esta ferramenta que é mesmo muito valiosa, portanto, façam citologia sempre e mais. A segunda mensagem é continuarmos no bom caminho do uso racional de antibióticos, ou seja, reduzir a nossa utilização, sermos mais racionais na hora de escolher os antibióticos quando temos mesmo que fazer uma antibioterapia, portanto também é uma recomendação. E a terceira mensagem que eu deixava era a de sim, vamos gerir estes animais que precisam de uma gestão hoje ou ontem e que têm quadros agravados e que precisam de controlar esses quadros, mas não vamos nunca esquecer que temos que fazer diagnóstico nestes animais para poder controlar os seus quadros no longo prazo, que isso é muito importante. Portanto, são as minhas mensagens. Muito obrigada a ambas por terem estado presentes em mais um episódio do podcast Veterinária Atual. Obrigada também, queria agradecer à Veterinária Atual e à VetPlus pelo convite. E eu também queria agradecer esta parceria com a Veterinária Atual, que tem sido muito interessante este trabalho, e à Diana por aceitar o convite. Obrigada. Para nós é um gosto receber-vos sempre. Foi mais um episódio do podcast Veterinária Atual, neste caso também disponível em vídeo no YouTube. Acompanhe as novidades da revista em papel, no site, na newsletter e nas redes sociais da revista. Obrigada por ter acompanhado, contamos consigo num próximo episódio. Este videocast tem o apoio de VetPlus,